Romanos capítulo 5. E nós vamos entrar hoje numa análise desse versículo 12, que vai durar aí alguns domingos. E a Bíblia vai dizer: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, gratos por poder lê-la nesta manhã, aqui livremente. Te agradecemos e agradecemos também por tudo que Tu falarás ao Teu povo nesta manhã, nas próximas manhãs, aqui de domingo, de culto, onde analisaremos este versículo de número 12. Uma doutrina tão fundamental estudaremos aqui, que nós possamos crescer espiritualmente, que tenhamos a capacidade de absorver tudo isso para a nossa vida espiritual, não só para a nossa vida intelectual, mas também para a nossa vida espiritual. Nós te pedimos isso, fales conosco, oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, nós temos alguns livros bem doutrinários, alguns livros e cartas bem doutrinários na Bíblia, e há quem diga que se você fizer uma leitura muito bem feita de Gênesis, João, Romanos, Gálatas, Tiago e Apocalipse, você terá desenvolvido 90% da teologia bíblica. Então, nós temos alguns livros mais teológicos, e no meio aí eu citei a carta de Romanos, que é extremamente profunda. Pois é, nós vamos analisar esse versículo 12 nos próximos domingos, e você vai perceber que ele é fonte de muita coisa importante para a nossa vida, para o nosso dia a dia. E essa mensagem, ela vai interessar talvez muito mais os professores de EBD, os seminaristas de plantão, essa turma que gosta de ensinar. Talvez em alguns momentos você vai pensar assim: nossa, complicado isso. Mas são assuntos importantes. Nós estamos pregando em Romanos. Falar de pecado, que é um assunto principal do capítulo 5, é importante para nós, porque o texto fala diretamente de pecado, e como é que o nosso pecado age, como é que é essa relação dele conosco. Quando Paulo diz: assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Queridos, o ponto de partida para qualquer entendimento correto da doutrina bíblica é o pecado. É entender o pecado e como ele funciona. Porque sem o pecado, a gente não entende a graça, por exemplo. Não tem como entender a graça de Deus sobre nós se nós não temos uma concepção adequada sobre o que é o pecado, inclusive para Deus. Então, por isso, eu vou falar sobre considerações importantes sobre o pecado que herdamos, e no caso, herdamos de Adão, nos próximos domingos, né? Nós temos aí uma concepção do pecado original. O que é o pecado original? A doutrina de que nós herdamos de Adão a nossa situação no que diz respeito ao pecado. Não é correto dizer que nós herdamos de Adão o pecado, porque teologicamente falando, há controvérsias. Nós herdamos de Adão o mesmo pecado de Adão? É a mesma capacidade de pecar? Então há controvérsias, você vai ver durante essas pregações aqui. Trata-se de uma doutrina que não é difícil de se compreender, a doutrina do pecado original, mas que nós temos aí várias vertentes, várias opiniões diferentes sobre como isso acontece, tá bom? Gostaria de pedir a você que está recebendo essa mensagenzinha no celular, para você colocar esse negócio no silencioso, né? Porque senão você acaba atrapalhando um pouquinho a atenção do seu irmão, ainda mais falando de Romanos, é aí que a coisa complica mesmo, tá bom?
Bem, até hoje divergências existem no sentido de que pecado, como é que esse pecado de Adão chega até nós e de que forma ele nos trata, nos transforma em culpados. Somos culpados juntamente com Adão? Como é que é isso? Como é que isso funciona? Não foi Adão que pecou lá? O que eu tenho que ver com esse negócio aqui? Cerca de 8, 9, 10 mil anos depois. O que eu tenho a ver com isso, gente? E tem muita gente que na hora que, por exemplo, vai dar a luz, as meninas aí, devem se perguntar, eu acho que se perguntam, por que eu estou sentindo dor aqui, gente? Se foi Eva que deu o BO lá, o que tem que ser? Esse negócio passado para a gente, né? O camarada sai para trabalhar de manhã, ele deve pensar em Adão de vez em quando, né? Rapaz, o negócio ia dar sozinho na árvore, eu não precisaria nem plantar nada, né? E agora eu tenho que sair para fazer esse negócio funcionar. Adão, se eu te pego, né? Pois é, por que nós também herdamos as consequências? Se nós não estávamos no Éden. Percebe como é que o negócio começa a ficar interessante? Beleza, pastor, mas eu não preciso saber disso não, eu já creio e pronto. Mas e se alguém perguntar? A Alessandra está ali, ó, com a Giovana. A Giovana daqui uns dias vai chegar em casa e vai dizer assim, ô mãe, por que eu tenho que ser culpado se foi Adão que pecou? E aí? O que você diz? Filha, vai orar, né? Você está precisando orar mais. Isso geralmente é a saída, né? Pois é. Muitas são as passagens que tratam de pecado na Bíblia, mas algumas são as principais. Se você quiser anotar algumas aí para estudar em casa, eu vou dar para você agora as passagens principais que falam desse pecado original na Bíblia. Romanos 5, 12 a 21, texto que nós já analisamos e voltamos agora para tratar apenas do versículo 12. Vou pregar umas 4, 5 mensagens sobre o versículo 12, tá bom? 1 Coríntios 15, 21 a 22 e Efésios, capítulo 2, de 1 a 3. Então, repetindo para você, Romanos 5, 12 a 21, 1 Coríntios 5, 21 e 22, e também Efésios 2, 1 a 3. São as passagens principais que tratam dessa ideia de como o pecado chegou até nós através de Adão. Entre os pais da igreja, que foram os primeiros grandes pensadores da história da igreja, a doutrina do pecado original, ela se desenvolveu naturalmente. Por exemplo, Irineu de Leão, que viveu de 130 a 202 depois de Cristo, em sua obra Contra as Heresias, ele já expõe de uma forma clara a doutrina do pecado original, de que o pecado chegou até nós por conta de Adão, baseado nesses textos. Mas é Tertuliano, um pouquinho mais tarde, que vai desenvolver a doutrina de uma maneira mais clara, viveu de 160 a 220. Bem, Tertuliano disse o seguinte, olha como é que nasce uma doutrina interessante, quando pensadores, teólogos começam a pensar, lá no início da igreja, eles começam a pensar, e Tertuliano escreveu assim, além do mal que vem da alma, pela intervenção dos espíritos malignos, ou seja, além de toda a influência satânica que existe nesse mundo sobre nós, um mal antecedente, que de alguma maneira irrompe de uma maneira corrupta em nós. Ou seja, os pensadores já começavam a analisar a ideia de que existe uma tendência natural em nós para o pecado. E aí nasce a ideia de que nós já nascemos, ou pelo menos se descobre a ideia de que nós já nascemos com uma inclinação. Alguma coisa está errada. Já vem conosco. E os camaradas começam a filosofar em cima do texto bíblico, que vai dizer que através de Adão todos nós morremos. Como é que isso funciona? A doutrina do pecado original, ela vai ser aceita esmagadoramente pela maioria da igreja nos primeiros séculos. Ela é importante. E é interessante que ela vem com 6 análises que não se discute. Quando você pega todo mundo protestante, todo mundo evangélico,
nós vamos discutir muito sobre doutrina de pecado, mas existem 6 coisas na doutrina do pecado que a gente não discute, que nós temos como certas. São 6 pontos cruciais dessa doutrina. E a gente precisa começar a entender isso, porque o que eu preciso entender sobre pecado, pastor? É simples, é muito simples, você peca. Entendeu o detalhe, não? Quanto melhor você entender esse mecanismo, mais fácil será para você vencer pecado do dia a dia. Se você consegue vencer bem pecado, é porque você entendeu melhor o mecanismo. Esse negócio de que eu peco porque não tem jeito, eu tenho essa inclinação, por isso que nunca vou conseguir vencer esse pecado, isso já está em mim, desde Adão. Se você não compreende muito bem isso, você vai pecando e não consegue vencer muita coisa. Então, por isso que é interessante entender como é que isso funciona. Quanto mais teologia eu estudo, e é de longe a minha matéria predileta, eu gosto de ler os livros de teologia sistemática, que geralmente eles são volumosos, mas eu gosto de lê-los como devocional. Teologia é bom para ler como devocional, gente. Pega o livro de teologia, põe na beirada da cama e vai lendo aquele negócio, saboreando gostosamente. E se você quiser já comprar um livrinho de teologia bom, já compra o do Geisler de uma vez. São 2 volumes, 1.100 páginas cada um, de puro deleite. 2.200 páginas. Gente, dependendo da quantidade que você lê por dia, dá para você começar nessa vida e terminar na eternidade. Olha só. Pastor, eu leio 2 páginas por dia. Vai terminar só na eternidade, parceiro. Até porque é uma letrinha que, mas uma delícia de leitura. Não, pastor, eu quero ler um negócio mais tranquilo, mais suave. Então eu vou indicar um livro para você. Aliás, uma boa parte do material que nós estamos analisando aqui, eu tirei dele. Chama-se... e agora? Não, é porque eu só lembro do sobrenome do livro. O nome mesmo está agarrado aqui na mente. Arminianismo, a mecânica da salvação. Esse tem menos páginas, a letra é maior, são só 600 páginas, dá para tirar de letra durante o ano, tá certo? Arminianismo, a mecânica da salvação. Se você quiser ler um bom livro sobre salvação e pecado, entender essa relação, está aí. Você só lá no último capítulo que você tem que tomar cuidado, porque o teólogo Silas Daniel vai falar da possibilidade da perda da salvação. Nós não cremos assim, ele é um teólogo assembleiano, nós não cremos assim, tá? Mas é uma leitura agradável, que assim, contempla de palmeirenses a corintianos, fica tranquilo, tá? Fica tranquilo, qualquer corintiano entende, sem dificuldade, flamenguista, sem problema nenhum. Gente, eu tenho que tomar cuidado com essas brincadeiras, esse negócio está gravando aí agora, né? Eu vou apanhar quando chegar no Rio, é perigoso. Bem, lembra que eu falei que tem 6 pontos que a gente não discute sobre pecado? Primeiro deles, a solidariedade humana em Adão. Como é que é isso aí? Por que se usa o termo solidariedade? Porque ninguém sabe, né? Ninguém bate o martelo, não tem como bater o martelo sobre como funciona essa questão do pecado de Adão estar em nós. Mas isso existe. Nós herdamos de alguma forma esse pecado. E durante essas mensagens de domingo sobre Romanos 5,12, deverão ser 4 ou 5, você vai perceber que a coisa é bem mais complicada do que simplesmente Romanos 5,12, a gente lê e acabou. Você tem muitas possibilidades dessa questão da solidariedade da raça humana em relação a Adão. E como esse pecado, a gente realmente divide esse pecado com Adão. Como é que isso chega para nós, como é que a gente dá continuidade a isso. Mas a gente não discute que ele veio de Adão. Segunda coisa que a gente não discute, pecado é universal, não há ser humano que não peque, com apenas uma exceção: o seu nome é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Esses dias uma criança me parou ali e falou assim: pastor, por que o senhor fala forte? O senhor fala forte. Gabriel falou que quando eu falo governo, a Thalita nunca entende essa palavra. O que ele falou? Pois é, com R puxado ou não, é esse maravilhoso conselheiro, Deus forte,
príncipe da paz, ele não pecou, mas a Bíblia vai asseverar, versículos 12 e 19, inclusive de Romanos 5, que o pecado é universal. E se o pecado é universal, automaticamente ele também nos atinge. Nós acreditamos, como mundo evangélico, na depravação total. É um erro muito grande dizer que os batistas não acreditam na depravação total. Nós acreditamos. A questão da depravação total para nós, e a gente se difere de alguns grupos, é que alguns grupos vão dizer que o pecado afetou tudo de maneira completa e total. Ou seja, o ser humano não tem nada de bom. Tudo que o pecado poderia afetar, afetou. Até aí nós estamos juntos. Beleza. Só que os caras vão além, eles dizem assim, e no seu grau máximo. Entende? Ou seja, o ser humano não tem nada de bom. Nós não acreditamos nessa segunda parte. Nós acreditamos que afetou tudo. Está tudo desvirtuado em nós por conta do pecado. Mas nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E a imago Dei, a imagem de Deus em nós, ela preserva alguma coisa boa no ser humano. E é por isso que homens maus sabem dar boas coisas aos seus filhos. Por quê? Porque a imagem de Deus está ali. Ela foi atingida, ela foi desvirtuada, mas ela ainda está ali. Ela não se perdeu completamente. Então, nesse ponto, nós diferimos dos calvinistas. Nós batistas, nós não acreditamos assim. Nós acreditamos que o ser humano foi atingido em todas as esferas, em todas as suas esferas, mas não no grau máximo, em todas as questões. Até porque o homem não crente, ele pode desenvolver isso para mais ou para menos durante a sua vida. E a gente vê pessoas não crentes se encontrando com Jesus e Jesus elogiando a fé delas. A gente vê ou não vê? Em contrapartida, a gente vê ditos religiosos se encontrando com Jesus e Jesus dizendo para eles que a fé deles é mentirosa, que eles são hipócritas. Ou seja, o homem pode oscilar nessas capacidades em relação ao pecado. Mas todos os homens são pecadores. E todas as áreas da nossa vida estão atingidas pelo pecado, mais ou menos, mas estão. O nome disso é depravação total. Depravou tudo. Depravou nossas relações, depravou a nossa maneira de pensar, depravou os nossos atos, depravou até o que não fazemos. Porque a Bíblia vai falar, daqui a pouco falar um pouquinho mais sobre isso, de pecado por comissão e pecado por omissão. Eu não peco só quando eu pratico, também peco quando eu deixo de praticar o que eu deveria praticar. Isso é pecado por omissão. Então o pecado atingiu a tudo. Percebe como é que o negócio é complexo? Quarta coisa que a gente não discute: todos os seres humanos, sem exceção, são merecedores do castigo, porque pecaram, e por isso a morte chegou a todos nós. Romanos 3, 23 e Efésios 2, 3. A Bíblia vai dizer claramente que todos nós somos dignos do castigo, porque desenvolvemos o pecado, naturalmente. E quinto lugar, a terra foi amaldiçoada também pelo pecado de Adão, está lá em Gênesis capítulo 3, versículos 17 e 18, tem muita coisa horrível que se vê na terra hoje por conta do pecado. O pecado nos tornou completamente defeituosos, e o defeito a gente vê em todas as esferas, na incapacidade do homem de obedecer a Deus, nas aberrações morais que nós percebemos neste mundo, coisas como zoofilia, coisas como incesto, adultério, e questão aí do abuso de crianças. Estou aqui tentando lembrar o termo que eu embolei aqui agora, me ajuda aí. Pedofilia, é porque eu não lembrei da palavra grega pedo aí, para ficar mais fácil, né? A ideia da infantil. Automaticamente, queridos, nós também temos seres humanos nascendo com problemas de saúde, problemas físicos. Por quê? Porque toda a humanidade, toda a natureza foi afetada. Você tem lugar hoje que você planta e não dá. Eu ganhei um vasinho de manjericão do irmão João, vascaíno, apaixonado aí da igreja, irmão João, baixinho,
irmão João e Rita, me deu um vasinho de... Ele falou que estava plantando um manjericão para mim. Eu falei, rapaz, me dá rápido. Ele é mesmo, pastor? Não, já está bom, já. Qual o tamanho? Está desse tamanho. Então eu já quero, traz. E aí ele falou, por que, pastor? Eu queria que ele fortalecesse mais. Rapaz, eu amo manjericão, velho. É família italiana, a gente ama massa. E a gente ama manjericão. E eu não tenho um negócio desse em casa. É um sufoco para conseguir manjericão, né? Porque geralmente você vai ao mercado, não tem, né? E aí ele trouxe para mim. E como é que o negócio é incrível? Porque eu coloquei o manjericão num lugar, ele não cresceu. Coloquei no outro, ele não cresceu. Agora eu arrumei um lugarzinho para ele, multiplicou. Você vê como é que tudo é atingido. Vai ter lugar que não vai nascer. O negócio não ia nascer sozinho, gente. E hoje tem lugar que não tem fertilidade. A terra é infértil. É incrível. Tudo foi afetado. Tudo se complicou por conta do pecado. Você vê crianças nascendo sem cérebro, sem uma perna, porque até a genética humana ela foi atingida. E em sexto e último lugar, embora possuísse uma natureza humana completa, Cristo nasceu sem pecado. E aí isso é discussão para um outro dia, porque isso aí, meu irmão, a gente tem uma aula do seminário que vai falar do nascimento virginal e da concepção do menino Jesus. Como é que isso acontece sem que o pecado o atinja? E essa aula rende 2 aulas aí no seminário, isso dá pano para manga. A gente fica discutindo isso aí, como é que é isso, né? Não vai dar tempo de, durante as pregações, eu creio que não vai dar tempo de explicar, mas nós acreditamos que Jesus nasceu sem pecado. E tem explicação teológica para isso, tá? Isso não é complicado não. O fato de como o pecado não atingiu Jesus é muito simples. E por isso ele foi gerado pelo Espírito Santo. E é o Espírito quem o protege, para que o pecado de Maria não passe para ele. Mas isso dá pano para manga. Vamos discutir isso em outra feita. Quando analisamos os escritos de Paulo, o capítulo 5 de Romanos, eu sei que eu estou cansando vocês com essa exposição, mas é necessário a gente entender. O professor de EBD hoje está feliz. Já peguei o Joel rindo ali de alegria umas 2 vezes. Poxa, né? O Joel fica ali, nossa, que legal. Ele gosta. O Israel nem dormiu hoje ainda. Está acordadão ali. Mas o Israel não dorme, gente. Ele fecha o olho para orar. Israel nunca dorme, tá? Deixar isso bem claro para vocês. Ele fecha o olho para orar. Inadmissível Israel dormindo. Está maluco? Você pensou num negócio desse? Né? Eu sei que é difícil a gente caminhar pregando sobre essas coisas, mas gente, está escrito, a gente precisa analisar. Tem como correr de doutrina. O Allen, estava de folga ontem, não? Estava de folga? Então não vai dormir hoje, no culto, tranquilo. Esse menino é guerreiro, tá? O dia que você vira o Allen dormindo no culto, gente, dê glória a Deus pela vida dele. É verdade, esse camarada vira à noite, ou virava, não sei como é que está agora, sai direto do trabalho e vem para cá trabalhar na enfermaria, né? E de vez em quando, ele dorme na maca lá dentro. A gente tem que... Não muda muito do hospital, é mais ou menos parecido. Os caras fazem uns turnos atrás do outro, loucos assim, né? Aí alguém vai lá acordar o Allen porque tem alguém passando mal. Mas nunca aconteceu, não é, Allen? Eu estou só exagerando. Mas que compromisso, que legal. Allen é exemplo para a gente aí, muito legal. Bem, quando a gente analisa as cartas de Paulo e esse capítulo 5 de Romanos, fica claro para nós que o apóstolo deseja trabalhar esse paralelismo entre nós e Adão. Ele quer trabalhar isso, ele dedica um capítulo inteiro nisso, tanto em Romanos quanto em 1 Coríntios. Ele quer fazer esse paralelismo. E é interessante que ele trata esses 2 personagens da história humana como representantes de 2 grupos. Isso também é legal para a gente entender. Tem muita gente que faz confusão em Romanos capítulo 9, porque não entende essa questão da representatividade de Adão e da representatividade de Cristo. Aí chega lá em Romanos capítulo 9 e vai dizer que Deus escolheu Jacó e não Esaú, e Deus elegeu Jacó como uma pessoa, e escolheu salvar Jacó, e escolheu condenar Esaú, e pronto, acabou, porque Deus é Deus. Que Deus é Deus eu sei, claro. Mas nós nunca podemos ler Romanos capítulo 9 sem a ideia representativa de que Jacó representa um povo.
Ele não é simplesmente uma pessoa ali, mas ele é um cabeça de povo. Ele é um líder, ele é um representante de uma raça. Qual raça? Israel. Deus escolheu salvar um povo através de um primeiro representante, porque esse é o modus operandi de Deus. Adão é um cabeça de uma raça, e Jesus é o cabeça de uma outra raça. E é interessante nós entendermos isso, porque tanto Adão quanto Jesus foram designados por Deus para uma missão, para um projeto, uma espécie de missão com um grupo de pessoas. E cada um deles é a cabeça de uma raça. A gente precisa entender isso, de uma etnia. Com cada um deles foi feito um pacto. Adão foi feito um pacto, chamado pacto edênico, do Éden. E qual era o pacto? A árvore está aqui. Desse fruto você não pode comer. É a única proibição que você tem. Porque o dia que você comer, a gente quebra o pacto. Porque aí você vai entrar numa outra esfera de conhecimento, e aí você vai ter dificuldade com as questões espirituais. A partir daí você vai ser um desobediente. E aí nosso pacto de andar junto acaba. E mulher, quando quer uma coisa, você sabe como é que é, se você é casado, né? Você acaba tendo dificuldades para aguentar a pressão, não é? Beatriz tem falado numa lava-louça tem 4 anos. E aí ela engravidou e falou assim: agora eu preciso mais do que nunca. Falei, gente, a pessoa espera o momento exato. São estratégia quase que militar, bélica. Agora eu estou grávida, não vai ter tempo, vou ter que cuidar do bebê. Como é que eu vou ficar lavando louça e trabalhando ao mesmo tempo? Eu até acho que ela precisa mesmo. Mas eu pensei assim, rapaz, Pompeu é ninguém perto da minha esposa. O grande, um dos maiores imperadores romanos, ninguém perto da minha esposa. E aí, chegou nesse Natal, eu sucumbi à pressão. Eu sei como é que é uma mulher falando na cabeça. Chega no Natal, aí começa assim, nossa, olha só essa lava-louça, amor, não é para comprar não, está só te mostrando. Estava só aqui olhando, coisa linda, olha só que legal isso aqui. Sabia que tem 8 serviços? Eu fiquei pensando, meu Deus, para que tem 8? Eu preciso só de um, é só lavar o copo. Mas tudo bem. E você sucumbe. Eva começou a falar na cabecinha de Adão, né? Ah, vamos provar esse negócio? Adão, não, mexe com esse negócio, isso aí é complicado, hein? Deus falou que a hora que a gente tocar nisso aí, vai complicar tudo, geral aí. Ah, mas vamos provar. Aí depois de alguns meses, talvez até alguns anos, ele sucumbiu à pressão. E no que sucumbiu à pressão, e ele é o responsável principal, porque a ordem foi dada para ele, era ele quem deveria dizer não, pronto e acabou, tá? Não vou botar a culpa nas mulheres não, porque está errado. Automaticamente ele quebra a aliança com Deus e se afasta, ele tem que ser afastado de Deus. Quando lá em Jacó a Bíblia vai dizer que Deus escolheu Jacó e não Esaú como cabeça de povo, um outro pacto é feito com a nação de Israel. Israel deveria obedecer ao Senhor, às leis do Senhor, no meio de todos os outros povos. Israel, comandado por Jacó, naquela restauração do povo de Israel, de que eles obedeceriam, caminhariam dentro das leis de Deus. O que está em foco ali é o cabeça de raça, é o representante de uma raça. Qual a raça? O povo de Israel. Só que mais tarde Deus vai enviar um outro representante ao mundo, o segundo Adão, diz a Bíblia. E através desse segundo Adão haveria o ressurgimento de um outro povo. Qual povo? O povo dos nascidos de novo, dos redimidos, os eleitos, aqueles que seriam servos de Jesus de Nazaré, obedientes. E aí nós temos um novo pacto. É por isso que a Bíblia fala de Velho Testamento
E Novo Testamento, a palavra testamento tem uma ideia de concerto, de pacto. É um novo pacto. E é por isso que Jesus, na ceia do Senhor, disse: esse é um novo pacto feito no meu sangue, uma nova aliança. Ou seja, nós estamos começando um novo pacto aqui. Quando ele estabelece a ceia, ele diz: estamos começando numa nova etapa. É um novo pacto através do meu sangue. Percebe? Cabeça de raça. Cada um deles representou uma semente. E aí, se você abrir a Bíblia em 1 Coríntios 15, eu vou até pedir para você abrir, porque você já está quase dormindo. Então, quando pinta um texto no meio da pregação, aliás, no meio não, estou caminhando para o final. É bom pedir você para ler. Isso aí é uma estratégia contra o sono que a gente usa. É um argumento na homilética, né? Essa arte da pregação. Só use o texto bíblico se o seu plenário está quase dormindo. Pede ele para ler. Então, abra a Bíblia aí, 1 Coríntios 15, 21 e 22. Olha o que a Bíblia diz aí. 1 Coríntios 15, 21 e 22. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Por quê? Assim como todos morrem em Adão, assim também vós serão vivificados em Cristo. Cada um deles representa toda a sua... Oi? Sua ordem, ou sua semente. Percebe? Cada um deles é representante de um grupo, de um corpo, um organismo vivo, corpo de pessoas. Adão representou a primeira parte da humanidade. E agora nós somos perdidos em Adão. Por que somos também culpados em Adão? Porque nós fazemos parte do grupo de Adão. Nós somos, vamos dizer assim, da etnia de Adão. E quando cai uma etnia, cai todo mundo. Mas através de Cristo nós fomos transformados em nova criatura. E aí deixamos de fazer parte da etnia de Adão para fazer parte da etnia de Cristo. Aí somos um povo novo, um povo restaurado, regenerado, e a gente vem estudando isso em Romanos. Um povo que foi retirado, resgatado das trevas e trazido para a maravilhosa luz através de Cristo. É um outro cabeça. Eu deixei aquele comandante lá, aquela vida de pecado cada vez maior, e vim servir esse comandante aqui. Esse agora é meu líder, Cristo. E através desse eu estou experimentando a santificação. É assim que funciona. Entre as coisas que Paulo nos ensina aqui nesse versículo, no versículo 12 de Romanos 5, é que somos pecadores em Adão, e nós vamos ver isso a partir da semana que vem. Nós vamos perceber como é que isso funciona. E aí eu quero encorajar você para não faltar domingo que vem, porque eu vou explicar várias coisas para vocês aqui no domingo que vem, que provavelmente vocês já pensaram e tiveram dúvida. Várias coisas. Nós vamos tratar de questões, como por exemplo, aquelas que lancei lá no final. Como é que esse pecado nos afeta? Eu sou pecador em Adão, mas já sou culpado? Ou eu só me torno culpado a partir do meu primeiro pecado consciente, quando eu perco o meu estado de inocência? Viu como é que é isso? Quer ver um outro detalhe interessante que talvez você nunca tenha pensado? A criança que morre, ela não desenvolveu o pecado ainda, conscientemente. Ela morreu muito cedo, 1 ano, 2 anos de idade. Ela ainda não desenvolveu o pecado, ela está no estado de inocência, de acordo com alguns teólogos. Então, se ela morre, ela já está salva, porque ela não desenvolveu o pecado ainda. Mas tem um detalhe aí que teólogos levantam. Olha que interessante. Deus sabe de todas as coisas? Sabe ou não sabe? Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe se aquela criança sobrevivesse, vivesse até 60 anos de idade, por exemplo, se ela iria se converter ou não? Sabe ou não sabe? Ele levaria isso em consideração para salvá-la ou não? É uma possibilidade. Isso é chamado de salvação programada na teologia. Percebe? Como é que a cabeça teológica já deu mais um passinho?
É igual aquele que nunca ouviu. Pode ser tratado da mesma situação. O cara nunca ouviu o evangelho nunca chegou lá. Hoje nós temos 4 bilhões de pessoas no mundo que nunca ouviram o evangelho. 3 bilhões,2 nem sequer ouviram o nome de Jesus nenhuma vez. Nenhuma vez. Nós estamos falando de adultos. Países inteiros. Que o evangelho ainda não foi pregado, que Jesus Cristo é sequer mencionado, que ele não é conhecido. E a gente tem que pensar em nós como igreja o que estamos fazendo, porque um camundongo é mais conhecido que Jesus no mundo, sabia? Mickey Mouse é mais conhecido que Jesus no mundo. E aí a gente começa a pensar, o evangelho nunca chegou, nunca ninguém pregou, nem sequer ouviram dizer sobre Jesus. Mas e se o evangelho chegasse para cada vida ali? Deus sabe quem iria se converter e quem iria recusar? Deus sabe? Será que ele levaria isso em conta no dia do julgamento? Porque tem textos bíblicos que dizem assim: ai de ti, Betsaida, ai de ti, Corazim, porque se as obras que eu estou fazendo aqui fossem feitas em Sodoma, eles se converteriam. É Sodoma ou Gomorra, é uma das duas. Eles se converteriam. E eu estou fazendo e vocês não se convertem. Olha como é que Deus sabe exatamente o resultado do coração. Agora se aprofunda, é interessante. Claro que essa doutrina ainda está sendo discutida, sobre essa questão de Deus sabe de todas as coisas, levaria em consideração, não levaria, isso é uma ideia nova. Ideia nova é sempre muito problemática. Será que não é uma heresia? Mas olha como é que a teologia hoje já tem discutido as questões de uma maneira bem interessante. Então nós vamos estudar isso na semana que vem. Vamos começar a analisar essa questão do pecado. E aí, eu peco mesmo, me torno réu de inferno no primeiro pecado consciente? Ou há uma possibilidade da criança ir ao inferno? Porque Deus conhece todo o seu futuro. Nós vamos começar a analisar isso na semana. Perguntas serão respondidas aqui durante a elaboração da semana que vem. Paulo queria muito que nós estudássemos isso. Então nós vamos estudar isso. Eu tenho certeza que ele queria, porque Paulo se esforça muito para falar do pecado. Se esforça agonizantemente com os romanos, falando do pecado para que eles pudessem entender a salvação. E nós caminharemos por isso, por essa caminhada. Só lembrando, deixa eu dizer uma coisa para você que está aí sentado e dizendo assim: pastor, não estou entendendo nada, cara, o negócio está meio complicado para mim. As mensagens de domingo de manhã, em Romanos, elas são mais pesadas nesse sentido. Se você quiser ter uma clareza com mais tranquilidade, eu aconselho você a frequentar os cultos de quarta à noite e de domingo à noite. Porque domingo de manhã eu realmente tenho apertado um pouquinho mais o parafuso, para tentar dar à igreja uma maturidade teológica maior. Mas eu sei que no meio desse processo, às vezes, a coisa fica complicada demais para alguns. Às vezes um novo convertido, às vezes alguém que está conhecendo a igreja agora. Aí eu queria que você não tivesse ideia da nossa igreja por essa pregação de manhã, porque ela é realmente uma pregação para um pessoal que está querendo um pouquinho mais de conhecimento, e aí às vezes complica um pouquinho. Mas à noite eu tenho pregado assim bem simples, tratado as questões com mais tranquilidade, para aqueles que estão chegando agora, para aqueles que têm um pouquinho de dificuldade com essas nomenclaturas teológicas e tudo mais. Tá bom? Só uma dica para você, porque eu não queria que você ficasse por aí flutuando, né? Poxa vida, não estou entendendo nada, essa igreja aqui é uma igreja, não é para mim não. Não, é para você sim, é só no culto, um culto mais tranquilo, ameno, domingo à noite fica mais fácil para entender, tá bom? Vamos orar por isso? Senhor, nós começamos a estudar essa questão do pecado hoje aqui de uma maneira mais clara, versículo 12, e percebemos o quanto a graça é maravilhosa. Obrigado a Deus pela salvação em Cristo, por tudo aquilo que recebemos. Dessa forma nós podemos perceber também como
como é séria essa questão do pecado e o quanto a sério precisamos levar isso. Esteja nos abençoando a nossa vida, que essas pregações de Romanos gerem em nós maturidade espiritual, uma maturidade teológica, porque se eu creio corretamente, logo eu pratico melhor. Então, nós sejamos cada vez mais elucidados, que haja clareza para os teus servos, e que nesse ano que começa, nós também possamos ter mais conhecimento do Senhor, porque se fala muito de saúde, se fala muito de um melhor emprego, de terminar a faculdade, para que o ano que vem seja melhor. Mas muitas vezes o teu povo se esquece de que para ser melhor, nós também precisamos te obedecer de uma maneira mais plena. E é por isso que estamos buscando a tua palavra, entender melhor sobre a nossa vida, a nossa prática do dia a dia. Estudar sobre o pecado é importante para que possamos vencê-lo. Nós oramos e agradecidos nos entregamos ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém.